Vamos para mais uma gravação, segundo episódio de podcast. Tá preparada, Ali? Eu tô, e você? Também, vambora? Claro! Então, hoje, quem que a gente tem aqui? Eu acho que é uma pessoa muito especial, sou suspeita para falar, né? Olha, para ser bem sincera, com todo o meu respeito a você, eu adorei do dia que eu conheci. É, né? Eu vi. Mas, de fato, ele é uma pessoa muito, muito, muito inteligente. Sempre falei isso. Nossa, eu fiquei apaixonada pelaquela palestra dele. Foi difícil. E a gente vai fazer um pupurri daquela palestra, né? Porque eu vi que a gente montou até um pouco um roteiro. E falou, não, vamos falar da aula, Tem né? Que ser, né? Tem que trazer um pouquinho daquela aula pra cá. Porque as pessoas têm que ter um pouco de consciência e da importância de tudo aquilo que ele colocou. Porque as pessoas não têm noção do que é o seu corpo. Sim, sim. Então, a gente está aqui com o Dr. Marcos Costa, que é ortopedista e médico do esporte. Tem mais de 20 anos de carreira e de atendimento, trazendo tanto esse lado cirúrgico quanto o lado clínico, né, para sua profissão, dar luz à sua profissão. E ele vai falar um pouquinho dessa história, desse metabolismo, né? Então, a gente hoje entende que a construção da massa muscular, a preservação da estrutura óssea faz com que a gente tenha muita fonte de energia e também que a gente mude o perfil metabólico. Então, a gente vai explicar para vocês como que isso é importante e como isso interfere na forma como a gente lida, na forma como a gente pensa, como isso muda a vida da gente. Certo, muda, Ma? sim, na sua rotina. Na rotina, detalhe, detalhezinho que você mude. É um ajuste, mas é milagroso, né? Eu esqueci alguma coisa do seu currículo? Esqueceu, mas já está ótimo. Você já introduziu tudo, tá bom demais. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, Elisa. A recíproca é a mesma também. Gostei muito de você já no primeiro contato naquele dia. Foi um desafio grande, porque da minha especialidade, da minha área, falar sobre puérperas não é algo tão corriqueiro, não faz parte mesmo do meu dia a dia, faz mais parte do dia a dia da Karen, mas a gente tentou pensar informações que sejam relevantes para essas mães, né? Para essas futuras mães, futuras famílias, foi né? Fantástico. Eu, nesse mundo todo que eu vivo e durante tantos anos convivendo com essas puérperas, você me trouxe coisas tão novas, detalhes tão interessantes que hoje, ao cuidar delas, eu tô praticando, sabe? Olha que bom, valeu a pena. Esse é o intuito, né? Esse é o intuito muito. Da troca de conhecimento, de informação. E a gente sempre conversa em casa, e eu tenho essa opinião, a evolução da saúde, a evolução da medicina foi sendo através da segmentação. Então, as especializações, as ultra especializações, e elas são necessárias, né? Não tem como você ter o conhecimento como um todo. Então, para você aprofundar, você vai especializando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi tomando um caminho onde você só entende daquilo. E você perde um pouco do contexto do geral, total, né? Do então, global. Por exemplo, eu fiz ortopedia, depois artroscopia, depois só artroscopia de lesões do esporte, depois medicina. Pô, você fica com um viés muito grande e você perde um pouco a noção clínica das coisas. Então, a parte de voltar a estudar metabolismo, voltar a estudar nutrologia, que foi uma pós que eu fiz depois, me deu abriu um pouco a cabeça para o todo, né? Tem um organismo ali. Então, muitas vezes você fica focado naquela lesão no joelho, mas não percebe que a mulher tem um hipotireoidismo, por exemplo, e ali não evolui, entendeu? Exato. Então você abriu, não que você vai ser especialista em tudo, imagina, mas pelo menos saber identificar para poder conduzir melhor, né? Sim, claro. Eu acho que a gente não precisa saber de tudo. Tem como. Porque não tem como, senão você acaba não sabendo nada. Mas se você tiver a noção
de olhar um ser humano para acolher ele de uma maneira que você possa dizer, olha, eu vou até aqui, daqui para frente, eu vou te conduzir para alguém da minha confiança, porque a pessoa se apega a você, né? Sim. A pessoa acaba criando um vínculo com a gente é muito grande. Então, tudo que a gente fala parece que saiu da nossa boca, aquilo é verdade, é aquilo. Então, se você encaminha para alguém que está na mesma linha que a tua de pensamento, sabe? Funciona melhor. Funciona. As coisas fluem, né? A confiança ainda é a base do relacionamento humano em todas as áreas, né? Sim. Casamento, pai e filho, amizades. E na nossa relação no trabalho também. A confiança é a base, né? Então, aquela autoridade que você impõe, não de autoritarismo, mas de autoridade de que você está falando, ela encara como verdade absoluta, ainda é a base, né? Então, quando você fala, procura fulano, ele vai em fulano. Ele vai. E às vezes a gente fica chateado, né? Quando vai em fulano que você indicou e não tem uma resposta positiva, da maneira que você gostaria ou que ele gostaria, né? Dá uma certa Você não sente meio responsável? Né? Pedi para falar com fulano e foi meio frustrante, porque, Você assina embaixo da indicação, né? A gente assina, quando a gente indica, a gente assina nosso nome, né? É verdade. Às vezes, nossa, você tocou num ponto agora que isso, assim, é fato mesmo. É uma frustração, porque a gente indica com tanta... como se fosse pra gente. Exato, né? Sabe? E vai com amor, vai com respeito. E aí, quando você vê a resposta, você fala... Você tem que respirar, né? E vamos repensar. E, Má, falando nessa história, então, desse estudo, né? Hormonal, metabólico, né? Essa fase do puerpério é uma fase de profunda mudança, né? Hormonal e, consequentemente, metabólica. Que as mulheres precisam ter essa ciência. Talvez elas saibam que é uma fase de mudança, mas não entendam profundamente, né? O impacto disso e a seriedade. Eu sempre falo que, para trazer um pouco desse tom de seriedade, falo, olha, o que teu corpo demorou 9 meses para mudar, agora ele tem, algumas mudanças vão se autorresolver em 2 dias e algumas até 40 dias, né? Então é muito rápido mesmo. Esses impactos, eles afetam na questão muscular, eles afetam na questão esquelética. Você acha que o puerpério, a depender de como... O puerpério em si, ele já afeta, e a depender do estilo de vida, eu posso ter uma melhoria ou não disso? O que eu acabei levantando, né, que também vou colocar e vou expor aqui, e um pouco é de opinião pessoal, e opinião, cada um tem a sua, não necessariamente é um embasamento, né? Existe uma grande mudança. A mulher é programada para procriar, é a nossa natureza, né? Então, todas aquelas mudanças corpóreas são programadas e a retomada é muito rápida mesmo, né? A gente vê que, por exemplo, o peso, em 50% do peso, em 40 dias já voltou, né? Então, essas primeiras 6 semanas que os antigos chamavam de quarentena, né? Muito sabiamente, quer dizer, boa parte das transformações que levaram 9 meses voltam em 40 dias, mas algumas coisas ficam. Eu tenho que, para mim, como as mulheres estão ficando grávidas cada vez mais velhas, né? Elas não estão mais... Antigamente, quer dizer, começou a ter o ciclo menstrual, já engravidavam. Hoje não, a gente tem mulheres 40 anos por aí tendo Colocam gestação. outras prioridades Então, antes, não a gestação. Sim, faz parte da evolução da vida da mulher, mas isso tem um peso biológico. Sem dúvida. Tá? Então ela já não tem mais a mesma potência muscular, a mesma elasticidade, a mesma flexibilidade. Se ela não estiver preparada, ela vai sofrer mais. E esse processo de retomada do corpo inicial vai ser mais dificultoso e vai ser mais sofrido, né? Hoje a gente vê, que a gente mostrou aquele dia, né? Nós temos 28% das mulheres que não retomam mais o peso inicial. A média de 4,5 kg. Se você for colocando isso 2, 3 gestações, onde essa mulherada vai parar?
Né? E o fator idade, né? Metabolicamente a gente já ganha peso, né? Se a gente for manter o mesmo estilo de vida, eu sempre falo, em média, se você manter o mesmo prato de comida, mesmo que ele seja saudável, o mesmo esporte, você ganha 1 quilo por ano, né? Não tem como. Não tem como. Então, a gente já tem que fazer mudanças, né? Fora essa história do puerpério, fazer mudanças para que a gente possa ter uma retomada e pague a conta com a saúde. Eu falo, essa idade é uma idade que a gente tem que pagar uma conta quando a gente acorda com a saúde, né? Pra gente começar o dia ali, né? Eu acho que faz parte da sua profissão, da sua área, o puerpério começa antes de engravidar. Sim. Esse preparo, né? Como que eu vou encarar a gestação, quantos quilos eu vou ganhar, quanto eu posso ganhar. Estou preparada. Estou preparada. Como que vai ser esse processo, porque isso vai fazer, essa conta vai pagar depois. Sim. Né? A gente tem, por exemplo, outro dado que é bem assustador, né? 50 e poucos % das mulheres com obesidade, 60% das mulheres com sobrepeso vão ter filhos acima do peso que vão virar adolescentes obesos e adultos obesos. É um ciclo do mal. Isso é um fato. ciclo do mal. E é um número, eu achei assustador, eu não tinha noção desse número, né? Assustador. Por isso que eu quis, aquele dia, dar um pouquinho assim da importância que a mãe tem na formação de uma família saudável. Sim. Eu quis pegar muito para isso. Daquela família, se a estrutura daquela família já é uma estrutura sadia, vamos colocar assim, tá? É óbvio que vai vir uma criança que vai entrar dentro dessa estrutura, certo? Uma das coisas que eu costumo até falar com as gestantes quando vão me procurar, que assim, eu falo para elas, a partir do momento que você engravidou, tá? E esse bebê nascer, esquece, você não vai ser mais a mesma pessoa. Então, não adianta mais querer fazer plástica aqui, plástica. Não vai adiantar, sabe? Porque é aqui dentro, sabe? No primeiro lugar. Que muda. E muda tudo também. Como uma mulher que acabou de engravidar, certo? Teve um parto natural, tranquilo, sadio e tudo mais. Mas ela teve uma mudança da sua estrutura óssea, não teve? Sim. Como é voltar? Volta? A parte óssea volta. Volta muito bem. Volta. E a esquelética? A parte óssea volta bem, a parte muscular tem mais dificuldade, e aí a gente tem a questão da idade, mas assim, a parte músculo-esquelética, ela é perfeitamente retornável, tá? Lógico que existem estratégias, existem maneiras de conduzir isso, mas ela é perfeitamente retornável. Existe a possibilidade, mas você vê como é difícil, mesmo num grupo com viés positivo assim, para a retomada do corpo, que é aquele, não sei se você vai lembrar, tem um trabalho das militares norte-americanas, que é o Mansfield, alguma coisa assim, né? Eles conduziram puérperas americanas que serviam o exército. Sim. E era um N bem significativo, acho que eram 430 mulheres. Quer dizer, são mulheres jovens que fazem atividade física, porque na carreira militar... É bem puxado. Não, e você diminui muito a atividade física quando você tem patente mais alta. Mas a mulher na idade reprodutiva, então, teoricamente, ela está bem ativa. Mesmo assim, você teve uma média de ganho ponderal sem retorno de 1,2 quilos, quer dizer, e nós estamos falando de um grupo de mulheres jovens e ativas. Né? Então você vê que é difícil, mas é possível. É possível. Eu costumo falar que tem pontos estratégicos de reestudo de metabolismo na mulher, né? Então, quando menstrua, você reestuda aquele metabolismo. Quando você tá no puerpério, você reestuda o seu metabolismo. Quando você tá na transição menopausal, você reestuda o seu metabolismo. Então, esse é um ponto de reestudo. E é um reestudo interno, né? Como
a Elisa falou, psicossocial, né, externo, e fora isso, essa mudança, né, de estilo de vida que ela vai ter que ser adaptada a esse novo metabolismo, tem aí o bebê junto, então eu acho que é uma das fases mais desafiadoras da vida da mulher. A menopausa, por exemplo, ou a transição menopausal, a gente não tem muito, né, essa interferência tanto dos filhos, porque os filhos já estão grandes. Agora, o puerpério, ele tem uma certa, vamos dizer, dificuldade, até uma crueldade, porque daí tem a abstinência do sono, que a gente sabe que mexe nesse metabolismo. A gente tem a questão dos cuidados com o bebê, enfim, do estresse envolvido mesmo, né, com os medos, tudo, ou seja, é uma fase única, como a gente sempre fala, única e especial mesmo de toda mulher. Para mim não tem fase igual. E por mais que você tenha um filho, 2, 3, 4, cada puerpério vai ser tipo. Cada puerpério. Do ponto de vista hormonal, né, a gente fala que a mulher tem os macro-hits inflamatórios da vida dela, que é a menarca, a menopausa, dessas duas ela não escapa, e quantas gestações tiverem, né? Porque é uma elevação muito grande hormonal e depois ela zera. Ela zera. Por exemplo, eu não sabia, mas 100% das puérperas têm osteoporose. Não é uma osteoporose absurda, porque elas têm uma idade que tem uma massa óssea, uma reserva relativamente boa, mas tem osteoporose, porque o estradiol, enquanto estiver amamentando, está baixo, zerado, né? Está muito baixo. Então, você não tem aquele ciclo, você mais desfaz a massa óssea, né? Você tem mais consumo do que reposição. O estradiol protege, né? Da clasia óssea. Então, todas as mulheres no puerpério têm osteoporose. E tem algum exercício que você acha que seria interessante ela começar? Assim, para a questão lombar, para musculatura posterior, né? Sim. Enfim, agachamentos. Que ela possa realmente fazer de uma forma adequada, de uma forma de qualidade nesse período. A gente orienta a fazer já na gestação. Sim, né? sim. Sim. A gente sempre fala que trabalhar primeiramente o core, né, e as estruturas pélvicas, então aqueles exercícios de Kegel, não sei se vocês já viram, tem na internet, são exercícios muito fáceis que você faz em casa com contração voluntária de isometria. Ali você já começa a ter um arranjo melhor do assoalho pélvico. Certo. Porque ali distende muito, a bacia realmente abre, toda aquela musculatura fica com uma frouxidão muito grande. Tá? Depois é o core. Quer dizer, que, para quem não sabe, é a parte abdominal. Eu incluo eu falo, definição é essa mesmo, tá? Mas eu incluo para os pacientes glúteo, ilho-psoas. Porque é aquela coisa do levantar. Quer dizer, você contrai, mas tem autonomia para levantar sozinha. Pode ver que, principalmente cesárea, elas têm dificuldade de levantar sozinha. Né? Então, o trabalho de glúteo, core, que é a musculatura abdominal, e a gente trabalha muito o core com isometria. Então, aqueles trabalhos de ponte, onde a paciente fica, a pessoa, né, não é necessariamente o paciente, fica deitado com o apoio dos braços, aí você tem com instável, né? Então você põe aquela meia bola ou na bola de pilates mesmo. Então você vai trabalhando ali. E a atividade física aeróbica moderada para leve também já pode começar. Então o ginecologista liberando, dependendo da via de parto, né? A parto cesárea é uma cirurgia abdominal, demora um pouquinho mais. Mais invasiva, mas assim, cara, 6 semanas para caminhada ou uma bicicletinha de leve, dá para fazer, até né? Porque elas falam, mas eu posso, né? Quando elas vão conservar, mas eu posso fazer tudo. Eu falei, depois, né? De você pode. Mas tu, eu falo, mas você não vai nem conseguir. Você fala, tá bom, você pode fazer abdominal com 5 quilos no seu abdômen. Você não vai conseguir, né? Exatamente. Então, esse tudo que a pessoa pensa. É progressão de carga, ela vai de novo, começar né? devagarzinho, ela vai estar no ótimo dela dali 2 meses, que seriam quase que 3 do parto. Vai. Mas a grande dificuldade, né? Você entrou no ponto. Ela consegue fazer atividade, mas ela tem a restrição do sono, de tempo. Né? E ela tem uma prioridade biológica ali. E quando a gente fala de restrição do sono, gente, tem um envolvimento de falta de hormônios que são importantes para crescimento muscular, que são formados no sono restabelecedor, que seria um sono
que a gente aprofunda, que a gente não tem interrupções, né? Que são pelo menos 2 ciclos de fase REM e não REM. Então, eu faço aquele sono contínuo de pelo menos umas 6 a 8 horas, sem ter stop, né? Isso. Nele, ali eu consigo produzir mesmo cortisol, LH, consigo produzir melatonina, a própria testosterona, que são hormônios importantíssimos para essa questão muscular e que a gente não conta com isso. Secretar, né? Não conta com isso no puerpério. Sono profundo, o puerpério que às não vezes tem. não dá. E aí o que a gente faz? Normalmente a gente suplementa, né? Aí a gente suplementa alguns, né? Então, às vezes a melatonina pode ser suplementada e cuidado com a dose, porque tem doses altíssimas sendo vendidas que nem bala. A gente suplementa algumas vitaminas, né? Para que isso possa minimizar, né? Esse efeito ruim. O que eu fico muito preocupada é assim, que para cada um nós tratamos e nós olhamos de forma diferente, porque a gente raciocina em função daquela pessoa que a gente conhece, daquela fisiologia, daquela estrutura. A gente acaba conhecendo um pouco do estilo de vida, se a pessoa é mais estressada, se a pessoa é mais calma e tudo mais. Aí você vai lá, receita uma questão aí que vai falar assim, uma medicação homeopática, vamos colocar assim, é um probiótico, é um pós-biótico, enfim, tá? Não tem problema, né? Miga, aconteceu isso comigo? Eu tomei isso. Olha, toma. Foi 10, pode tomar. Vai lá, sabe? Sim. Então, isso muito me preocupa, sabe? Esse passa 3 vezes, que fica, sabe? Isso daí muito me preocupa, porque assim, eu acho que quebra todo aquele respeito que a gente está tendo com aquela pessoa, porque a gente estuda cada um que vem, sabe? Para realmente elaborar alguma coisa eficiente, boa e quebra. E as pessoas simplificam mesmo, não façam isso, né? Então, por exemplo, às vezes eu falo, vamos para a Nutri. Mas eu já sei que eu como bem. Eu falo, com certeza você não está. E o que a Nutri fez, né? O que a Fono fez de faculdade? Gente, as pessoas minimizam tanto, né? Achando que às vezes não. Claro que às vezes a gente traz uma consulta por uma simplicidade, para que seja entendido. Só que dentro dessa simplicidade tem um universo de coisas por detrás, né? Muita coisa. A ciência não para, certo? A ciência só cresce. Em vez das pessoas aproveitarem aqueles que realmente querem estudar essa ciência e trazer essas coisas novas, não. Pega da receita, sabe, do amigo. É mais fácil ali do amigo. Se Deus, aquela história, né? A grama do vizinho sempre é melhor que a nossa, né? Então, assim, eu não vou gastar a consulta, eu não vou gastar, eu pego ali, tudo igual, acabou. E vai resolver, né? Existe aí, nossa, vou polemizar bem, tá? Mas tudo bem. Por favor. Existe uma questão, que é uma questão também, que é uma opinião pessoal, tá? A questão da medicina baseada em evidência, por um lado, ela é muito boa. Por outro lado, ela joga todo mundo no mesmo saco. Você perde a individualidade. E isso é muito bom para medicina, assim, para plano de saúde, para medicina de órgão governamental. Então você traça aquelas metas. Mamografia, vamos chutar, cada 2 anos, porque a gente percebeu que entra uma questão econômica também ali, você perde a individualidade. E a gente acabou adaptando as pessoas a essa coisa, que é tudo igual para todo mundo. E não é. Não é. Então hoje, quando a gente fala em uma performance melhor, numa individualização, é bem isso que você falou. Porque o pré-biótico para você, ok, para a Karen tem que ser um probiótico. E muda muito. Muda muito. Aliás, e faz diferença. A importância, né, do intestino é muito grande para tudo. A questão da melatonina.
Isso é uma questão muito problemática. A melatonina é um hormônio. Assim como os outros hormônios, ele trabalha como? Com feedback negativo. Tá alto, o corpo produz menos. Tá alto, o corpo produz menos. Tá baixo, produz mais. Você dá dose alta, todo mundo preocupado com o quê? Testosterona, porque é um problema. É um problema, né? Mas a melatonina é o mesmo mecanismo. Sua glândula pineal vai parar de produzir. E o pessoal tomando 5, 10, 15 miligramas, entendeu? Vende sem receita. Cada vez vende sem receita. E aí o que acontece? Foi bom para Elisa, a Karen vai querer. A Elisa dormiu, tudo bem, mas e aí? Você vai ficar sem produzir? Vai tomar para sempre? Então, para você ver como as coisas têm 2 pesos e 2 medidas conforme elas se dissipam na sociedade, na mídia, no próprio meio médico, né? O desconhecimento de alguns assuntos por nós mesmos. E não tem problema nenhum você desconhecer. O problema é você dar opinião naquilo que você não conhece. Que não conhece. Ou só ficar repetindo o que o outro fala. Porque você acha que o outro é autoridade e aí você repete sem ir atrás. E aí você propaga alguns absurdos que existem, né? Como... É que não é o assunto, mas as questões de reposições hormonais ou as questões relacionadas à atividade física. E aí você minimiza o trabalho do nutricionista. Exatamente. Do fono, da equipe que está ali em volta. Né? Para mim, assim, até brinco com a nossa nutri lá, a Amanda, todos os pacientes que vão com ela, nossa, mas eu vou comer tudo isso realmente, porque a hora que você começa a comer comida de verdade, contada e calculada, é o suficiente para satisfazer, não é para passar fome. O termo dieta é um termo pejorativo, né? A gente condicionou dieta a uma coisa sofrível e temporária. Eu vou fazer dieta, 40 dias de sofrimento. E aí, não a dieta só é para emagrecimento. Só. Qualquer coisa relacionada à saúde já é porcaria. Não é para melhorar a sua saúde. Mas nós brasileiros temos uma relação com a estética corporal muito grande, né? Aliás, é o maior povo do mundo com relação à preocupação corporal. Corporal. E falando nisso, Má, até a gente trazendo, né? Vai indo longe. Vai indo. Essa questão corporal do posicionamento. Então, a amamentação, ela é um dos grandes desafios nessa fase do puerpério para a mulher, né? Então, ela é super difícil. A doação é enorme, né, da vida da mulher. E muitas vezes elas amamentam, né, onde dá. Né, onde dá, do jeito que dá, com a posição que dá. Até mesmo quando eu fui comprar a cadeira, para mim, né, a minha cadeira de amamentação, ela não apoiava exatamente o braço na altura que precisava, eu ficava com isso daqui mais baixo. A própria almofada, né, que dá amamentação, ela tinha que ter o dobro da espuma para que o bebê ficasse na altura que tinha. Então, ou seja, tudo é individualizado, adaptado. Essas pequenas correções fazem toda a diferença, a gente sabe. Como que a gente pode orientar de uma forma rápida, assim, o que a mulher tem que prestar atenção? A questão do ombro. Você lembra que a gente fez 2 infiltrações em mim de tensão? Porque eu tensionava, todo errado aqui, ele fez 2 infiltrações, porque eu tava com uma dor que nada passava, né? Você tá falando aí de uma almofada e tudo mais, eu brinco que todo mundo fala almofada da amamentação, né? Eu geralmente falo, gente, é a boia da amamentação. Por que a boia? Porque tem que ficar aqui em cima. E aí eu trago vários apoios para ficar aqui embaixo. E a primeira coisa que eu faço com essa mulher é para que ela sente lá atrás, certo? E a hora que ela acomoda, eu falo, gente, não sai chuchando um travesseiro aí, não. Coloca só para apoiar, para que ela apoie. Aí a hora que eu estico ela aqui assim, e que eu começo a trabalhar aquela musculatura assim, elas fazem assim, ó. O choro vem na hora. É impressionante. Impressionante. Só o fato de eu colocar no lugar certinho. Colocar no lugar. E elas falam, mas eu não preciso... Não. Lembre-se que amamentar, tá? É prazeroso. Não é sentir dor. Sabe? Então já começa aí, nessa posição.
E elas criam umas posições assim, e depois viram um vício. São vícios posturais, né? Sabe? E depois vai virar, sabe? Gente, ergonomia é tudo, né? Uma pergunta. No trabalho, no esporte, na amamentação, ergonomia é tudo, tá? Então, eu costumo, assim, são as mesmas orientações, né? Se você reparar, quando você sentar, seu joelho tem que estar um pouquinho acima do nível do quadril. Isso automaticamente te traz um relaxamento da musculatura lombar, tá? Pode fazer o teste. Senta numa cadeira um pouco mais alto, põe a mão, você está mais tenso. Leva um pouquinho o joelho acima do quadril, pouca coisa. Então, se a cadeira está alta, que normalmente para mulher as cadeiras são altas, põe um apoio no pé. Um apoiozinho lombar. Pode ser um travesseiro. Para cadeira, eles vendem Mercado Livre, Amazon. Sim. Posso só fazer um parênteses importante para elas? Esse apoio no pé, também ele traz a vascularização e a questão da drenagem. Na verdade, o retorno venoso. Isso, porque as nossas veias estão muito dilatadas por questões hormonais do parto. E a gente tem uma propensão ao inchaço e até mesmo se a gente não ajudar esse retorno venoso, ali a gente fica muito propenso a ter varizes, enfim, ter ruptura de veias. Então, o puerpério, ele é muito importante. A perna sempre tem que estar apoiada nesse banquinho todo momento que você estiver sentado. Então, perna pelo menos a 30 graus. Apoiada ou reta? Eu acho que, na verdade, pra lombar apoiada, né? Para retorno venoso, ela tem que estar elevada, a 30 graus. 30 graus. Porque quando você põe ela reta aqui, você vai também tensionar a lombar. Tá? Agora, também, por exemplo, quando o pessoal que tem problema de ergonomia no trabalho, ninguém consegue 8 horas aqui. Então, você também dá uma levantada, uma alongada, uma esticada, né? Mas a posição ideal é joelho semifletido, né? E com apoio mesmo, só para estar um pouquinho elevado. Depois da sua aula lá, eu que sou baixinha com as pernocas pequenas, né? Eu agora, ou tenho um negócio, ou então o salto aumentou, adorei. Salto aumentou porque, ó, aumenta. 8 horas sentada até melhor, porque nem você nem vai ficar muito tempo em pé. E aí essa região que você falou, que você libera ali, que é a região periescapular e região do pescoço, é uma região que a gente tensiona muito no estresse. É uma fase estressante. E a gente tensiona muito no pegar qualquer peso. A gente automaticamente aumenta a tensão. Aqui, né? Então precisa estar apoiado mesmo. Um apoiozinho de cervical. Algumas cadeiras têm, né? Aquela curvinha ali para ela poder apoiar a cabeça. E realmente a criança tem que estar apoiada. E não ela sustentando. Porque a criança tem um peso progressivo. Né? E quanto tempo fica amamentando? É bastante, né? Quantas horas fica? Troca... 24, né? Tô brincando. Tô brincando. Por dia, seguido, 24. Mas uma mamada tem quanto tempo? A duração é de 20 a 25 minutos. Então, numa mulher que tá sem estrógeno, sem testosterona, sem progesterona, tá tudo lá embaixo, a única coisa que circula é prolactina ou citocina. Tá? Que acho que, se eu não me engano, deve ser o único hormônio que trabalha em feedback positivo, né? Quanto mais aumenta, mais produz, né? O resto é tudo autocontrole negativo. E a dopamina e serotonina também, então, né? Questões baixas, e aí vem a história do blues, puerperal e então, é uma depressão. Fase, realmente, hormonalmente desafiadora. Hormonalmente desafiadora, e existe uma questão física. E aí eu volto naquela questão. Com 20 anos é uma coisa, com 40 é outra. Então, tem que se preparar fisicamente para isso também, né? Sim. E existem os próprios exercícios, né? Tem diferença para parto normal ou cesárea que você recomenda? O parto cesárea é uma cirurgia abdominal, então a gente tem as restrições de uma cirurgia abdominal e a gente acaba respeitando muito o que o cirurgião determina. Então, normalmente você demora um pouquinho mais para as atividades de força, principalmente as atividades que você aumenta a pressão intraabdominal, né? Mas assim, para caminhada leve, com uma bicicleta leve, eu acho que tem pouca diferença mesmo. Eu poderia resumir assim, na verdade não tem diferença, né? Porque a recuperação é só a recuperação da quarentena dos dois e depois
um corpo ok, né? Sim. Então, eu acho que não tem muito. O que teria diferença de impacto de tipo de exercício físico é, na verdade, o ganho de peso ponderal, o que aconteceu na sua gestação, as suas dificuldades prévias e não a via eliminando de parto, as né? outras variáveis, pensando só na variável via de parto. Sim. Igual, né? Igual. Normalmente eles falam, realmente, 40 dias está liberado para começar, independente da via. Se você não teve nenhum problema, complicação. E até mesmo no parto normal, tem complicações que te limitam, podem te limitar até mais de 40 dias para fazer. Por isso que a gente orienta baseado no que o cirurgião, o ginecologista libera, né? Para não ter conflitos. O colega está liberando para que você possa realmente agir. Trabalhar. Aproveitando aqui, Karen, essa que eu sei que muitas mulheres devem se questionar a isso. São várias camadas, certo? Musculares, que você está ali, são 6 camadas, mais a externa. Como que fica isso para os exercícios? Tranquilo? Tranquilo, A recuperação... tranquila. Sim. A convalescência de qualquer processo, isso a gente está falando da cesárea, né? Isso. A convalescência, que é a recuperação do ato cirúrgico em si, né? Então, não estou falando da entidade parto, porque parto, quando a gente entende de parto, independente da via, né? Sendo cesárea ou normal, a gente está falando de todo um processo também hormonal, um processo de abertura e fechamento de ligamentos, de estrutura óssea. Mesmo sendo a cesárea, você tem processos que acontecem ali do último mês, do último trimestre, enfim. Então, quando a gente fala de parto, eu costumo dizer que é um universo mais como hormonal metabólico. Agora, quando eu estou falando do processo cirúrgico em si, da cesárea, é isso que eu entendi a pergunta, a cesárea não tendo nenhum tipo de complicação, né, e o cirurgião, né, e isso conta também como você escolhe um médico bom, bem treinado para um parto normal, um médico bem treinado para um fórceps, e tem médicos bem treinados para cesárea, e tem médicos que não são muito treinados para cesárea. Sendo um médico bem treinado, esse processo cirúrgico, ele tem um fechamento super adequado, com os fios adequados, são camadas isoladas de fechamento, você não fecha tudo junto, por exemplo, você fecha uma camada por vez, com fios bonitinhos, isso. E quando você faz a convalescência, toda a convalescência, ela é tão importante quanto o ato cirúrgico. Então, a recuperação, ela interfere muito no que o médico fez, né? Uma pessoa que não faz uma boa recuperação, ela acaba com a cirurgia mais linda que foi feita. E então, a pessoa fazendo uma boa convalescência, e é desafiador, porque tem um bebê para cuidar, né? No parto, a gente tem um bebê para cuidar. Então, a gente costuma tentar dar dicas ali para que ela faça uma boa convalescência, precisa da rede de apoio para isso, e aí vida normal, né? Então, vida quando normal, o Dr. graças a Deus. Entra com as suas dicas, né, com os seus atendimentos, com os seus exercícios, então não tem essa desculpa. Não. Tá valendo para todo mundo. Tá valendo para todo mundo. Tá. Então, assim, eu pedi para você explicar, para deixar bem claro, hein, galera? Tá? Que, assim, mamães, não adianta vocês falarem, é porque eu acabei de fazer cesárea. Então não posso, sabe? Não. Então, tá aqui, tá explicado, tá? E finalizado. Exatamente. Então, assim, faz parte da prescrição, né? A atividade, né? Ela na faz gestação, parte, inclusive. assim como a medicação, suplementação, a prescrição de atividade física, dos exercícios que serão feitos, faz parte da prescrição médica. E às vezes elas falam muito isso, inclusive para o ortopedista, né, que a gente está aqui até aproveitando essa ênfase. Meu ortopedista, a depender da lesão que tem, meu ortopedista não liberou para atividade física. Eu falo, olha, é difícil isso acontecer. E quando eles não liberam, é por tempo curto, porque é difícil um médico te deixar proscrito atividade física, gente, ou alguém da área de saúde.
você pode, por um tempo determinado, limitar, mas quando você tem um retorno, e se você tem realmente uma limitação, né, sei lá, uma artrose, algo que você tem exercícios especializados para aquilo, né, Má? Não é? É muito difícil a limitação total. 60% das mulheres fala que não pode fazer atividade física. O meu ortopedista disse que não posso que fazer. Eu tenho uma hérnia, que eu tenho não sei o que eu tenho. Mas eu escuto isso também. Eu passei no ortopedista e falou que não. Eu falei, não, gente, a inatividade vai ser pior. O que a gente tem que fazer é orientar o que você pode e o que você não pode fazer. Na verdade, existe uma questão também que ética, a gente não prescreve o exercício, a gente prescreve que rumo tomar. E o profissional da educação física que prescreve. Tá? Que a gente vai ter um podcast sobre isso logo mais. Aí é muito legal quando a gente tem uma equipe coesa e sem vaidades, né? Porque... não fica aquilo, mas o médico falou o que fazer. É muito chato isso, entendeu? Vamos deixar a produção, essa frase. Ter uma equipe coesa e sem vaidade faz parte do sucesso. Muito obrigada, né? Viu, né, produção? Vamos deixar essa frase. As 20 pessoas aí da produção. Mas existe, né, isso entre as classes. Não tem, infelizmente. Eu contei de 2. Eu acho que esqueci de 2. Porque todo mundo tem que falar. Eu acho que a gente, quando a gente trabalha, eu acho que nós falamos isso no outro podcast. Quando a gente trabalha, que nem esse momento que a gente tá, e eu vejo muito isso na Elisa, a gente não tá preocupado com a gente, né? A gente tá preocupado com aquela pessoa, a gente tá preocupado com quem tá falando ali, se ela tá entendendo o que a gente tá querendo falar, a gente tá preocupado com a pessoa que tá ali. Então, essa história de ter vaidade, de porque eu sou, porque eu falei, porque eu preciso ser o mais importante, porque me cansa um pouco nessa altura do campeonato da profissão. Nem aí pra isso. Mas precisa todo mundo falar a mesma língua também, né? Se você não dá pra ter pessoas profissionais de áreas diferentes que têm metodologias ou pensamentos diferentes, aí você vai ter conflito. Não vai. Então, precisa ter uma equipe coesa. Né? Então, por exemplo, quando vai para você, o paciente meu, você já olhou o diagnóstico, já sabe o que fazer. Né? E não precisa ficar prescrevendo o que fazer. Porque daí é aí que tem a briguinha, né? Às vezes, pede para mim o que fazer. Aí bate no profissional da educação física, quem manda sou eu. Aqui existe isso. Mas também existe um outro lado. E aí eu vou defender o profissional da educação física, ele fica muito refém de não deixar ter dor. Então o que acontece? Ele está ali para ter um cliente. Sim. O médico fala, você teve dor porque fez o exercício errado, ele perde o cliente. Então quando você vai na academia, você procura o profissional para montar uma ficha de treinamento, e você fala, eu tenho artrose no joelho, eu tenho uma lesão de menisco, eu tenho uma tendinite no ombro. Ele já vai ser ele tende a ser super conservador na prescrição dos exercícios, física. Porque tudo que ele não quer, que você reclame de dor, ou que você reclame que piorou. A gente pega o Gustavo de jeito no podcast do Gustavo, desde que a gente vai fazer. Não, eu acho que é uma coisa defensiva. Eu não vou esquecer. Porque qual que é o medo dele? A pessoa não voltar mais, bater no médico, o médico, foi por causa do exercício que você fez errado. Por isso que a importância de estar todo mundo na mesma língua. Não, você vai voltar nele e vai fazer. Doeu, mas não é por conta disso. Não tenha medo da dor. Ou então você vai evitar exercício... Ou você pega o telefone e liga pro cara, ou o cara te liga, entendeu? WhatsApp, e eu costumo falar assim, claro isso, gente, pelo amor de Deus, como profissionais capacitados, mas não existe transformação sem dor. Isso eu tô falando até de questões psíquicas, mentais, e tô falando também do corpo. Não existe transformação sem dor. Para tudo nessa vida, né? Então, o músculo também não deixa. Imagina, você não sente nada, você acha que você vai mudar alguma coisa? Né? Mesmo que você faça atividade aeróbica, que nem seja musculação, você vai cansar, sentir dor, sentir taquicardia, sentir vontade de vomitar. Você sai morta do lugar, você não consegue nem andar. Aliás, se não tiver intensidade, não é efetivo. Você só perdeu tempo. A atividade, tudo bem, no começo, adaptação, mas depois tem que ser intenso. Ele pode ser intenso de várias maneiras, mas tem que ser intenso. Tem que sair cansado, tem que sair que valeu a pena, senão... E a gente vê muito na academia, né? A pessoa tá ali perdendo tempo só. E aí eu vou levantar, então, pra gente... Acho que a gente tá quase lá. A gente levantar uma bola pra gente pensar.
Assim, os três. Bora. Da hora, surpresinha. Tá bom. Se a gente pudesse dar 3 dicas, assim, dentro da sua área, né, voltada para a mulher no puerpério, dentro da minha área, com a visão ginecológica, com a visão da fono, com a visão do ortopedista, e a gente até pode colocar para os outros profissionais, se a gente pudesse dar 3 dicas para a mulher nessa fase, que vocês... eu pensei isso agora, nem eu sei minhas 3 dicas, tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou pensando também. Essa é a cara, né? Saia justa. Saia justa. O que vocês diriam, assim, que vocês poderiam dizer de... Isso vale para tudo, tá? Assim, da tua prática clínica, se você pudesse dar 3 dicas e... Vamos começar pelos homens? Eles pensam mais rápido. Vai, Mar. Vai. Bom, minha primeira dica seria cuidar do quanto ganha de peso durante a gestação. Então, para mim, o puerpério realmente começa antes. Praticar a atividade física durante a gestação. Isso vai fazer diferença tanto na sua condição física para o parto, né? E vai fazer diferença lá na frente. E procure profissionais da área da saúde para te ajudar no puerpério. E se prepare para ter uma equipe realmente de apoio, gente que possa te apoiar para otimizar seu tempo. Então, o tempo é muito escasso. O tempo que ela tem que descansar. Então, o tempo que não está descansando e não está precisando cuidar do bebê, que monte treinamentos, que realmente otimize o tempo. Eu tinha falado isso lá na aula, né? Falou. Qual que é a minha sugestão para a puérpera? Não quer dizer que esse treino é melhor ou pior, mas a gente tem que ter uma otimização de tempo. Então, acho que treinos de curta duração e alta intensidade é o caminho para quem tem pouco tempo. Traduzindo isso, assim, vai para academia ou para um lugar e você fica uns 20 minutos, é um tempo ok? Eu acho que, por exemplo, para atividade, né? fazer o HIIT, né, que é o intervalado de alta intensidade, quer dizer, você vai ter um gasto calórico em 15, 20 minutos equivalente a uma corrida de 60 minutos, né? E os treinos funcionais, que são treinos que você trabalha a parte de resistência, trabalha a parte de força, mas você consegue fazer num intervalo mais curto do que a musculação, onde você tem que respeitar o descanso. Principalmente o treino de hipertrofia, onde o repouso entre as séries é de 2 minutos para cima. Aí você acaba gastando um tempo muito grande. O tempo é ouro para a mulher no puerpério. Então, procure um profissional de educação física que tenha essa visão, que te traga resultado com treinos curtos e de alta intensidade. Acho que é isso. Sim. Li, você? Ela quer mais tempo. Não, eu posso falar. Eu tô sendo gentil, porque vocês estão dando as dicas boas, eu vou ficar com as dicas difíceis. Talvez você já falou uma que eu daria. Faz o seguinte, você fala uma, eu falo outra. Tá bom, vamos. Eu falaria vou dividir com você. E vou trazer um pouco do meu puerpério também, né? Eu acho que somos humanos, né? E a gente, por mais que a gente trabalhe, tá sendo profissional, a gente traz muito. Eu acho que a primeira dica que eu daria é não ter medo, de uma forma geral, né? A gente tem medo de cuidar com o bebê, a gente tem medo de ir pra atividade física porque tá doendo, a gente tem medo de... Não tenha medo, não tenha medo. Acho que essa é a primeira grande dica que eu daria do puerpério. Bom, a minha primeira dica para o puerpério é para que essa família esteja muito bem unida, muito bem resolvida daquilo que eles querem fazer. Sabe? Se o marido quer sair agora, tá na hora de ir pro treino dele, sair pro trabalho, quem vem aqui para me ajudar, tomar conta. Então, que fique muito bem conversado, alinhado, para que na hora do pega pra capar ali, do vamos ver, a coisa não crie mais um problema, mais um estresse, para que realmente a gente libere essa ocitocina mesmo. E que sejamos fiéis nesses pactos nesses também, pactos, né? Sim. Então, que haja essa combinação do casal, sabe? E que não permita que ninguém interfira em cima daquilo que os dois decidiram para aquele momento dos dois e para aquele filho que veio. A minha segunda dica é uma dica desafiadora, que é dormir, né? Então, quando a gente fala de metabolismo, é essencial a limpeza do corpo, a oxidação, a antioxidação, ela acontece no sono.
Então, só que é desafiador mesmo, né? Então, a gente tentar reestruturar o melhor possível para que você possa ter o número maior de horas possíveis dormindo, né? Então, às vezes, eu consigo 4 horas, legal, já estamos felizes, né? Eu consigo 5 horas, puxa, legal. Como a gente vai fazer isso? Cada família é uma, cada mulher é uma, cada bebê é um, mas tente colocar isso como uma prioridade dentro da sua individualidade e da sua rede de apoio. Sim. Bom, eu vou pegar o gancho da Karen, tá? Nós temos aí sobre o aleitamento materno exclusivo, livre demanda e tudo mais. Porém, nós sabemos que o bebê que está em aleitamento materno exclusivo, ele não dura mais do que 1h30, 2, certo? Então, se você já sabe que esse bebê vai acordar, sabe? Então, faça essa rotina durante o dia, tá? De ofertar esse mamar para esse bebê de 2 em 2, sabe? Porque ele vai ter um gap grande alimentar de suporte, tá? Para que à noite vá realizar o sono que tanto a gente tá dizendo aqui, que é um sono positivo, que é um sono de qualidade e que possa, né, poder reabsorver todos esses hormônios. E um detalhe, por mais que essa mãe ela tenha esse tempo e tenha que ter um tempo para que ela faça o exercício e tudo, se ela em uma dessas espaços entre uma mamada e outra, se ela dormir 15 minutos, 15 minutos equivalem a 2 horas do sono dela à noite, porque vai ser tão prazeroso esse sono de 15 minutos, que ela tá tão cansada, que vai valer. Já dá um up. A minha, olha, teria 10, né? Mas vamos ver as 3 principais aqui. Eu acho que eu diria para que é uma coisa muito simples, tá? Muito simples mesmo, mas que a gente não vê. Beba água, beba 2 a 3 litros de água. Então, a desidratação, porque a gente não tem tempo, a gente não pensa, então deixe aguinhas para os lugares, ou então cada vez que eu amamentar, eu vou tomar um tanto de água. E a pessoa, a gente percebe que ela faz isso nos 15 primeiros dias, nos 30 primeiros dias, depois ela esquece, né? Gente, olha só, não é mito, tá? Você pode, enquanto amamenta, você pode beber água. Tem esse mito? Opa! Se enquanto você bebe água... Não pode... Não, seca, entendeu? Não acredito. Ou então, deixa o leite aguado. Tá. Entendeu? Não é imediato. A coisa não é bem assim, tá? E aí, então eu acho que isso daí, a desidratação, ela cansa, ela muda o metabolismo, ela te deixa mais estressada, ela te deixa sem energia. Então, é uma coisa simples que todas as mulheres podem fazer, mas faça a questão, deixe lembretes, né? E, enfim, beba água, pelo menos 3 litros por dia. E eu falaria para essa família aproveitar o tempo, tá? Para de ouvir todo mundo. Sai disso daqui. Esse é o conselho bom. Sai de grupos de WhatsApp te dando dicas e tudo mais. Faz aquilo que o teu coração manda. Pode ter certeza, confia, creia que vai dar certo. Aproveita, o tempo passa, gente, essa criança cresce e não tem como voltar. Tá Lia, bom? a produção tá te chamando ali, ó. Uma pessoa da produção. Gente, a gente vai ter que acabar, porque tem alguém dando sinal pra mim, assim, sabe? Tinha mais umas coisas. Mas... Tinha? Não, imagina, que assunto velho. Mas né? o senhor pode voltar? Posso, quantas vezes quiserem. Por favor. Acho que a gente pode aprofundar na história da oxidação que ele falou na aula, né? Na Uma radical questão livre, inflamatória, né? Questão hormonal, tem muita importância coisa... do sono. Eu a gente acho fica que falando, tem que dormir, mas por quê, né? Aprofundar nisso tudo. Temos que aprofundar nisso tudo, porque tem muito conteúdo para passar. Eu acho que uma coisinha só que eu acabei esquecendo, Cá. A gente tem pregado muito que ausência de doença não é sinônimo de saúde. Sim. Tá? A gente aprendeu muito a só procurar doença, esqueceu de procurar saúde.
Uma coisa que eu faço para todos os pacientes que vão começar a atividade física é a gente dar uma escaneada na parte metabólica hormonal. E para puérpera não deve ser diferente. Eu acho que lá pela 6ª, 8ª semana de pós-parto, tem um tempo de revisão geral, de parto, tem né? uma consulta de revisão de parto. Ferritina, são coisas que vão influenciar no desempenho, no cansaço e na própria condução dela do puérpero mesmo, da amamentação, né? A questão energética envolvida na amamentação, que é importante, os gastos calóricos envolvidos. Então, isso tem assunto para chuchu. Para fazer atividade física, você tem que ter reserva, né? Também, tem que ter exatamente. reserva. Então, essa reserva tem que ser vista. Precisamos. Li. Oi. Olha lá. Posso pegar? Bom, fica aqui uma lembrancinha. Muito obrigado, gente. Nossa. Já foi um prazer enorme de vir. O convite, fiquei super feliz. Muito obrigada. Obrigada Obrigado, de coração. Obrigada por vocês estarem com a gente, né, em mais esse episódio de podcast. Eu espero que tenha ajudado muitas de vocês. A gente volta a aprofundar mais o assunto. A gente vai falar de antioxidação, inflamação, que mais uma glicação, tudo isso que vocês precisam aprender e que ajudam para que a gente tenha um resultado muito legal no puerpério. Sim, né? E cada vez melhor para vocês e por vocês. Muito obrigada.